Pode entrar lá que você vai acompanhar a programação Graça e Paz. Né? Vamos orar antes de nós entrarmos aqui no culto de adoração, no culto de honra, de louvor e de glórias ao Senhor. Eu quero convidar você para a gente orar, para a gente falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Pai querido, nós glorificamos e bendizemos o Senhor, exaltamos o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor não nos desampara de forma nenhuma, o Senhor nos abandona, o Senhor esquece da gente, de forma nenhuma o Senhor nos desampara, nos deixa ao léu. Graças nós te damos, Senhor. Estamos enfrentando, Senhor, algumas necessidades que obviamente o Senhor sabe quais são, né? E nossa proposta, Senhor, é pregar o Evangelho para um maior número de pessoas. Infelizmente, de uns dias bons para cá, a gente está com uma restrição porque não sabemos o que está ocorrendo na 103.3, não temos informações. Enfim, Senhor, gostaríamos de proclamar a Tua santa palavra para um número maior de pessoas. Sabemos que a internet é ótima, é maravilhosa, mas não é todo mundo que neste horário pode estar conectado à internet e ouvindo uma programação, o que é muito mais fácil fazer através do rádio. Colocamos, Senhor, esta questão nas Tuas mãos e buscamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a solucionar este problema. Fala conosco, Senhor, hoje através da palavra, nos ensina, nos orienta, leve pessoas a depois poderem acompanhar tudo que foi dito aqui, para que juntos a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fala conosco, Pai querido. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs que nos acompanham, vamos abrir a Bíblia. Vamos aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Eu quero levar vocês para nós lermos juntos, capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. E vamos falar hoje de um assunto que eu creio que é de grande importância para as pessoas que são cristãs, né? É um assunto que vai esclarecer muita coisa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8, 9 e 10. Se você está com a Bíblia e pode, leia comigo. Se você não pode ler, ouça. A Bíblia diz que a fé, deixa eu anotar aqui, a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. 1 Coríntios 13,
8, 9 e 10. Aí, pronto. Vamos ler então o que está escrito. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos amados, irmãs queridas, né? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é perfeito? Perfeito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus não engana, né? A palavra de Deus constrói. A palavra de Deus esclarece, explica, orienta. A palavra de Deus nos dá um caminho correto e certo para a vida. A Bíblia é perfeita. Por quê? A Bíblia é tão perfeita que ela não precisa de que nós acrescentemos absolutamente nada a ela. Nós não podemos e não precisamos acrescentar, escrever mais, ela já está pronta. A Bíblia é íntegra para homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos. A Bíblia, ninguém precisa mexer nela. Então a Bíblia é o que é perfeito. Paulo sabia que algo perfeito viria. E ele, a gente não sabe se ele sabia ou não, mas ele estava fazendo parte para que esta perfeição se estabelecesse. Ele estava escrevendo aquilo que ele falava, aquilo que ele orientava, ele escrevia. E esses escritos dele vieram a fazer parte daquilo que é perfeito, da Bíblia. A Bíblia destrói mentira, falsidade, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim: olha, fizeram um trabalho para você, fizeram um trabalho de macumba, de magia. Olha, a pessoa acha alguma coisa lá na casa dela e leva para o pastor: olha, pastor, eu achei isso aqui em casa. Aí o sujeito lá, né, todo místico, né? Ah, nós vamos ter que fazer um trabalho, libertação, desmanchar isso daqui. A Bíblia diz que isso tudo é uma bobagem que não tem tamanho. Por quê? Porque aonde está Cristo, isso é a Bíblia que diz, né? Não há espaço para mais nada. Então,
se fizeram um trabalho na sua vida, esse trabalho tem atividade para com você, porque você não é cristão. Porque se você for verdadeiramente cristão, pode fazer trabalho, colocar seu nome na boca do sapo, na boca da cobra, na boca da minhoca, não importa. Eu sou de Cristo, eu estou escondido em Cristo, eu sou o templo do Espírito Santo. Isto tudo a Bíblia nos mostra. A Bíblia é perfeita, né? Se você concorda comigo que a Bíblia é o que se refere aqui, esta carta de Paulo, quando porém vier o que é perfeito, né? Se você concorda que a Bíblia é o que é perfeito, abre aí em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Vamos ler? Olha o que está escrito aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que está dizendo Tiago? Está falando a respeito de um texto da Bíblia, né? Que as pessoas precisam ser leitoras e cumpridoras da Bíblia. Então você precisa entender isso, que a Bíblia já veio, a Bíblia já existe. Então eu recebo constantemente as pessoas perguntando: olha, existem profecias hoje? Né? Existem verdadeiramente pessoas que profetizam? Eu digo, profeta nos moldes da Bíblia, não mais. Porque a Bíblia está completa. E a própria Bíblia diz: havendo profecias, desaparecerão no sentido de ninguém vai mais profetizar. Ninguém vai, porque profetizar é falar algo que está por acontecer. Então, a nossa certeza é de que ninguém virá falando daquilo que está por vir, se aquilo que está por vir não estiver escrito na Bíblia. Porque as profecias desapareceram, no sentido de não existirem novas profecias. O que existem são as profecias bíblicas, porque a Bíblia é perfeita. Isso é claríssimo. O amor é que nunca desaparece. O amor é que nunca acaba. Mas situações, dons que existiam na Bíblia, né, e que existiram por um tempo, depois que a Bíblia foi concluída, impressa, alguns dons desapareceram. E aqui tá citando: havendo profecias, desaparecerão, claro, porque qualquer nova profecia precisaria ser escrita na Bíblia.
E se a Bíblia ainda estivesse sendo elaborada, como estava na época que Paulo escreveu isso, ela ainda não estaria pronta, não seria perfeita. E olha aqui, havendo línguas cessarão. Por quê? Por que Deus permitiu o dom de línguas? Para que pessoas de outros idiomas, de outras línguas, pudessem ouvir o Evangelho. As línguas eram para que as pessoas que falassem outro idioma, que não fosse o hebraico, que não fosse o idioma da região da onde veio Jesus, pudessem ouvir as grandezas de Jesus. E se você for um leitor da Bíblia, você vai ver que as línguas eram um sinal para os judeus. Não é um sinal para os dias de hoje, é para os judeus. Né? Por causa disso que o apóstolo Paulo escreve aqui, que havendo línguas, elas vão cessar. Depois que a Bíblia foi concluída, impressa em vários idiomas, em várias línguas, as pessoas dessas várias línguas têm acesso à palavra de Deus. Tem acesso. Ninguém fica mais querendo saber o que Jesus falou, porque abrindo a Bíblia no seu idioma, na sua língua, vai ler, vai aprender. Então, o que é perfeito não é o arrebatamento, como algumas pessoas pensam e pregam. O que é perfeito não é a segunda vinda de Cristo, como muitos pregam aí, né? O que é perfeito só pode ser algo de um estado eterno, porque o que é perfeito não acaba. Quantas pessoas, depois que a Bíblia foi concluída, tentaram acabar com a Bíblia Sagrada? Quantos líderes no mundo todo atearam fogo, proibiram a impressão, a reprodução, proibiram que se falasse a respeito da Bíblia e sobre o que ela trazia. Mas a Bíblia está aqui, atual, cada dia mais conclusiva para aqueles que creem na salvação em Cristo Jesus, até porque não há outro modo de salvação que não seja para Cristo, através de Cristo Jesus. Então, o que nós precisamos entender é que, terminada a era apostólica, quer dizer, depois que o último apóstolo partiu, depois que o último apóstolo morreu, cessou essas coisas. Porque a Bíblia já existia com a morte do último apóstolo. Ninguém mais escreveu a Bíblia. Morreu o último escritor da Bíblia. A Bíblia está pronta. Por que profecias? Se a Bíblia está pronta.
Por que se falar em outro idioma, se falar numa língua de um povo estrangeiro, se hoje existe a Bíblia? E voltando a falar do dom de línguas, que é um assunto extremamente polêmico, né? As línguas, na verdade, elas foram também um sinal de julgamento de Deus para Israel. Você pode ler isso que eu estou falando na própria Bíblia, né? Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Na verdade, todo cristão deve saber, deve conhecer e entender que as línguas nunca foram um sinal para cristãos. As línguas sempre foram um sinal para os incrédulos, especialmente para os judeus incrédulos. Por causa disso que Paulo, escritor da Bíblia, seguidor de Jesus Cristo, apóstolo chamado pelo próprio Jesus, escreve que, concluída a Bíblia, as línguas cessarão. Porque já não havia mais necessidade nenhuma de autenticar através das línguas, através dos idiomas, que o mensageiro vinha verdadeiramente de Deus. Porque a Escritura já havia sido dada. A Bíblia tornou-se o padrão daquilo que é divino e daquilo que não é. Então, não tem mais porquê essas profecias, essas línguas. Por que Paulo escreve isso para os coríntios? Paulo escreve, sempre que você for ler 1 aos Coríntios e 2 aos Coríntios, leia buscando entender, ver e compreender na sua leitura o tom de reprimenda que Paulo faz para com os coríntios. Na verdade, a primeira e a segunda carta, Paulo está chamando a atenção daquele povo que dava uma ênfase muito grande a esse tal de dom de línguas. Paulo chama a atenção deles. Hoje, o meio superior de evangelismo é a própria Bíblia. Isso que Paulo está falando. Olha, quando vier o que é perfeito, a Bíblia, as línguas cessarão, as profecias cessarão, porque elas não se farão mais necessárias. Sempre entendendo que as profecias bíblicas sempre foram superiores ao dom de línguas. Sempre foram as profecias bíblicas. E quero levar você a entender que o dom de línguas, e eu não estou falando especificamente do dom, mas estou falando aqui de tudo aquilo que cessou
com a conclusão da Bíblia Sagrada, né? Você só vai encontrar nas duas cartas de Paulo, em nenhum outro livro do Novo Testamento, você não vai achar sobre este dom, somente nas duas cartas de Paulo. Nenhum outro livro, com exceção de Atos, é claro, né? Mas as duas cartas de Paulo. Inclusive, as línguas deixaram de ser tema de registro ou tema da prática cristã, o que voltou nos anos de 1960, né? O que não acaba mesmo é o amor. Havendo ciência, né? Tudo aquilo que o homem conhece, tudo aquilo que o homem busca conhecer, quando ele compara, são coisas maravilhosas, o conhecimento humano, ninguém está diminuindo o conhecimento, mas quando há um comparativo do conhecimento humano, da ciência, com a Bíblia Sagrada, a ciência diminui. Tamanha grandeza da Bíblia Sagrada, tamanho o esplendor da Bíblia Sagrada. E por que pouca gente entende a Bíblia? Por causa dessa grandeza, por causa desse esplendor, porque as pessoas querem, de uma maneira geral, que a Bíblia se adapte a cada um deles, ou a cada uma delas. E a Bíblia não se adapta a nada, nós é que temos que nos adaptar a ela. E você vê que na Bíblia, a Bíblia recebe, né, várias figuras, e Paulo usa aqui, por exemplo, a figura de um espelho. Né? Se você continuar lendo, você vai ver aqui. Hoje vemos através, como se estivéssemos vendo através de um espelho. Porque agora vemos por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 12. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Ora, aquilo que a gente vê no espelho, né, é o homem natural. Ninguém vê no espelho o espírito de alguém. Porque o espírito de alguém não se mostra no espelho. O que se vê é o homem natural. Por causa disso que Paulo está dizendo, olha, aquilo que a gente vê no espelho é igual àquela pessoa que ouve a Bíblia, mas não segue o que está escrito. É o homem natural. É que tem algumas coisas no grego aqui que eu não estou querendo colocar, que não vale a pena, né? Por causa disso que eu paro e dou uma lida aqui, porque eu sempre coloco para ilustrar, né? Espelho, a palavra usada aqui para espelho foi isóptron, né?
Ela ocorre 2 vezes no Novo Testamento grego. Tá? Eu não quero ficar usando por causa disso, que eu dou uma parada aqui e fico lendo, porque eu quero pular essas coisas. Então, o que eu quero que você entenda, que ninguém é contra nada, né? Nós somos contra a mentira, contra os exageros, contra a manipulação das pessoas, porque as pessoas são manipuladas. E a gente diz isso a gente usa isso dizendo assim: as pessoas são como massa de manobra, né? Você pega uma massa, você faz dela o que você quer, não é? Você faz ela redonda, a massa de bolo. Se você quiser fazer um bolo quadrado, com a massa você faz, você põe na forma, você manobra. E infelizmente estão usando as pessoas como massa desta manobra. E as pessoas creem, pela ignorância, pela falta de busca da Bíblia Sagrada. E se você for um pouquinho à frente na Bíblia, mas aqui ainda na carta aos Coríntios, mas agora na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, Paulo ainda vai se referir à primeira carta, capítulo 13, versículo 12. Ele vai dizer, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Que este entendimento da Bíblia, esta compreensão da palavra de Deus, vai fazendo em nós como se nós jogássemos uma luz no espelho. Ela não reflete. E quando nós vamos entendendo, compreendendo a palavra de Deus e nos desvencilhando das coisas místicas, é como se nós estivéssemos refletindo a glória de Deus. E aí somos transformados de reflexo em reflexo, que Paulo usa de glória em glória, na imagem e semelhança do Criador, através do Espírito Santo de Deus que mora em nós. Mas para isso nós precisamos entender, precisamos compreender os ensinamentos da Bíblia, porque são eles que nos transformam. Porque, olha, eu posso ocultar determinadas coisas de você, né? Tem determinadas coisas que a gente não expõe. Mas de Deus ninguém oculta nada. De Deus não há como esconder absolutamente nada. Porque este processo nosso de transformação, de aperfeiçoamento do homem, ocorre de reflexo em reflexo da glória de Deus em nós. E para confirmar o que eu acabei de falar aqui para vocês, né, que o perfeito, quando vier o que é perfeito, é a Bíblia, e o perfeito não é, na verdade, a volta de Jesus, ou mesmo o arrebatamento da igreja, né? A gente abre a Bíblia para confirmar aquilo que a gente fala.
A própria Bíblia confirma aquilo que a gente fala, porque a Bíblia, ela responde a ela mesma. Quando você lê a Bíblia, você não pode se esquecer daquilo que você já leu dela e daquilo que você ainda vai ler lá na frente. Porque olha aqui, Paulo, na segunda carta que ele escreve para Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, olha como ele está se referindo aqui na carta aos Coríntios. Ele está se referindo ao que é perfeito como a Bíblia. Olha só, agora eu estou em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele já diz, a Bíblia, tudo que nela está escrito, veio da parte de Deus. Foi Deus que inspirou a todo escritor a escrever. Isso veio da parte de Deus. Não é uma coisa oral. Porque quando a gente ouve e fala, a gente ouve de um jeito e fala de outro. Eu posso diminuir, acrescentar, eu posso dar uma ênfase maior, menor. Agora, aquilo que está escrito, é aquilo que está escrito. Não tem como mudar. Eu posso mudar na hora da oral, na hora que eu for falar. Mas o que está escrito, por causa disso que ele diz que a Bíblia é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que nós não tenhamos a nossa própria justiça, porque nós somos cheios da nossa justiça. Para os outros, a nossa justiça. Para nós, a misericórdia de Deus. É assim ou não é? A gente sempre pede para os outros a justiça, aquilo que a gente acha que deve acontecer. Ah, não, aquela pessoa tem que ser presa. Ah, não, aquela pessoa tem que ser punida. Ah, não, aquela pessoa deve ser morta. E para nós? Ah, Senhor, tem compaixão. Ah, Senhor, tem misericórdia. Por causa disso que Paulo está dizendo, que a Bíblia serve para nos instruir no que é justiça verdadeira. Muita gente pode não seguir, a maioria até pode não seguir a justiça verdadeira, que é a justiça bíblica. Pode, claro que pode. Mas isso não deve mudar o nosso entendimento de justiça. Por quê? Porque se a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, e para corrigir, e para nos instruir em justiça, é para que o homem de Deus seja perfeito. Vá se aproximando a cada dia mais da perfeição. E seja instruído para toda boa obra. Tem muita gente bem intencionada, mas não tem instrução. Quando eu digo não tem instrução, estou falando da instrução bíblica. Não adianta ter boa vontade,
Não adianta ter chamado, porque precisa se instruir, porque boa obra aqui, né, não é fazer o bem ao próximo, é fazer o bem para o espírito do próximo. Porque quando você faz bem para o corpo do próximo, o que deve ser feito também, claro, você ajuda só o corpo. Agora, quando você faz bem para o espírito do próximo, você leva o próximo à condição de salvo. E quem nos ajuda nesta obra? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia que nos ajuda. Se nós não tivermos instrução bíblica, não adianta nada. É a mesma coisa que você mandar um médico construir uma casa. Não adianta, não vai fazer. A instrução dele é na área da medicina. Ou é a mesma coisa de você mandar um engenheiro civil fazer uma cirurgia de coração. Não vai fazer, vai matar o paciente, porque a instrução dele é em engenharia, em cálculo. Então nós que somos cristãos não podemos jogar fora, né, o conhecimento, a ciência. Mas quando a ciência humana é comparada com a Bíblia, ela nem existe. É isso que Paulo está dizendo. E ele ainda continua chamando a atenção, dizendo, quando eu era menino, né, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ele está traçando um paralelo da infância dele com a infância espiritual nossa. Nós temos que crescer. Nós temos que ser homens também no espírito. Não que o nosso espírito fique velho, não é isso. Mas é um paralelo que Paulo traça entre a infância e a infância espiritual. Quando você insiste nas coisas que a própria Bíblia diz, olha, isso aqui chegou uma época que acabou, você continua sendo menino. Porque você está insistindo, aquilo passa a ser para você conto de fadas. Né? A criança gosta de conto de fadas, não gosta? Crianças gostam. E tem, infelizmente, pessoas que continuam vivendo como infantis. Pessoas continuam sendo infantis. Mas, para encerrar, meus irmãos, minhas irmãs e vocês que estão nos acompanhando, a Bíblia está aí para todo mundo ler, para todo mundo buscar entender, né? A Bíblia, por ter sido escrita por ter sido concluída, vamos ser assim um pouco grosseiros em questão de data, mas vamos dizer que a Bíblia foi concluída há
900 anos atrás, né? 1800 para 1900 anos atrás. Concluída. Existem determinadas coisas que naquela época não se conhecia. Coisas que nós viemos a conhecer agora. Então elas não estão escritas na Bíblia com o nome que nós a conhecemos agora. Com o nome que nós as conhecemos. Essas coisas não estão na Bíblia com o nome que a gente conhece. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, a palavra maconha. Vai encontrar? Não, claro que não. Né? Não, porque não se conhecia. Ou se conhecia, pelo menos naquela região do mundo, não. Né? Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar a palavra roubo de carro. Esse termo, não se roubar, porque não tinha carro. O carro para eles naquela época eram as bigas, as carroças, né? Era um outro objeto que era carro. Então tem determinadas coisas que não estão escritas na Bíblia, mas elas estão subentendidas na Bíblia. Né? Este é o motivo de nós estudarmos a Bíblia, para entendermos aquilo que a Bíblia está falando dos assuntos, porque ela é atual. A Bíblia não precisa ser reescrita, ela é atualíssima. A Bíblia se aplica perfeitamente nos dias de hoje para toda e qualquer situação dos dias de hoje. Ela não precisa ser atualizada, não. O que se atualiza são termos, entendeu? Né? Quando ela foi traduzida para o português, por exemplo, era um português arcaico, castiço, que a maioria das pessoas, se estivessem lendo hoje, nem iam entender o que estava escrito. Então, se atualizou termos, tá? Vamos orar, irmãos. Mas tem coisas que a Bíblia deixa muito claro para nós. Né? E quando essas coisas vêm como questão, como pergunta, deixa claro que quem pergunta não lê a Bíblia. Né? Então vamos ler a Bíblia, não é perda de tempo, permitir que a glória de Deus reflita em nós. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos, Senhor. Sabemos que Tu és suficiente, sabemos que Tu és completo, perfeito. Só pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia e cada vez mais proclamar a verdade, né? Nós sabemos que existem pessoas que têm dificuldade, muita dificuldade em entender, compreender, né? Até por questão intelectual, mas que o Senhor nos capacite, Senhor, nos dê capacidade, né? De levarmos a verdade, de levarmos instrução bíblica, compreensão bíblica a todos, Senhor, sem distinção, né? Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Pai, cada dia e cada vez mais, para que juntos, todos nós juntos, a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.